Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e aqui quem vos fala é o professor Fabrício e vamos resolver mais algumas questões de física do vestibular da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. E as questões que eu irei resolver a seguir são referentes ao conteúdo de hidrostática. Com isso, revisar conceitos extremamente importantes para a sua prova, certo? Então, se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso? Bora pro vídeo! Bora! Muito bem, pessoal, vamos à primeira questão que eu selecionei para resolvermos. Ela diz o seguinte: em vasos sanitários, o nível da água no sifão, no ponto A, e no vaso, ponto B, é o mesmo na situação de equilíbrio hidrostático. No entanto, ao acionarmos a válvula de descarga, uma quantidade de água escoa para dentro do vaso, aumentando o nível de água nesse local. Em relação ao princípio de funcionamento dos vasos sanitários, assinale o que for correto. Bom, questãozinha de vaso sanitário, no qual você descarrega aquele barro, corta o rabo do macaco que sai da sua bundinha. Rabo do macaco à parte, vamos dar sequência aqui na questão. Bom, nós temos 5 itens a serem analisados. Vamos lá. O primeiro diz o seguinte: antes do acionamento da válvula de descarga, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Muito bem, vamos verificar se essa questão está correta. Temos 2 pontos na mesma altura. Logo, pelo princípio de Steven, como os 2 pontos eles não têm variação de profundidade, logo eles estão sobre a mesma pressão. Que pressão é essa a qual me refiro? É a pressão atmosférica, a pressão da camada de ar. Logo, este item ele está correto. Vamos marcar aqui como certo. Adiante no item 2, vamos à leitura. Antes do acionamento da válvula de descarga, a pressão no ponto B é igual à pressão atmosférica. Isso é verdade, pessoal, pelo que eu já havia dito aqui no item A. A pressão no ponto B é a pressão atmosférica. Marque como certo. Vamos para o item 4. De acordo com o teorema de Steven, ao aumentarmos o nível de água dentro do vaso, uma pressão adicional será exercida sobre o ponto B. Isso de fato é verdade. Quando houver o acionamento da válvula de descarga, o ponto B ele vai ficar submerso. Então, além da pressão atmosférica, vai ter a pressão da coluna de água. Logo, esse item 4 ele está correto. Vamos para o item 8. Após o acionamento da válvula, surge uma diferença de pressão entre o ponto A e B que provoca o escoamento da água do vaso pelo sifão. Este item também está correto, justamente pelo fato que vai haver uma diferença de pressão quando houver o acionamento, logo haverá uma pressão maior do lado no qual está localizado o ponto B. Isso fará com que a água ela seja escoada devido a esse desnível entre os pontos, no caso, essa diferença de pressão. E é por esse motivo que a almôndega que você acabou de fazer vai embora pela tubulação do esgoto. Dito isso, marque como certo o item e vamos prosseguir para o próximo, item 16. Ele diz o seguinte: o sifão impede que o cheiro proveniente do encanamento de esgoto atinja o interior do vaso. E sim, pessoal, o sifão com a presença da água faz com que seja criada uma barreira que justamente impede que a carniça da tubulação alcance suas narinas. E com isso finalizamos esta questão. O total, a somatória dos itens corretos vai dar 31. Você não pode esquecer de realizar a somatória, que é isso que você vai registrar no cartão resposta. Vamos prosseguir para a próxima questão que eu selecionei para vocês. E é esta aqui, pessoal. Considere os fluidos incompressíveis não viscosos em regime estacionário. Assinale o que for correto. Essa questãozinha caiu no vestibular de 2019, vestibular de verão. Antes de partirmos para a resolução, temos que destacar o seguinte aqui no texto: no que diz respeito a fluido incompressível, é um fluido de densidade constante e por ele ser não viscoso, ele não vai influenciar na vazão. E o escoamento estacionário quer dizer que em um determinado ponto no espaço, a velocidade ela vai ser a mesma dessas partículas que compõem o fluido.
ou seja, não varia com o tempo para esse ponto fixo. Agora sim podemos prosseguir. Vamos lá para o item 1, que diz o seguinte: a velocidade de um fluido em um tubo de diâmetro variável é menor na região de menor área de secção transversal. Bom, este item está incorreto pelo simples fato que diz que a área de menor secção transversal tem a menor velocidade. Isso não é verdade. E isso você confere pela equação da continuidade, determinada por Castelli, que diz o seguinte: quanto menor a secção, maior a velocidade com que escoa o fluido. Logo, o primeiro item está incorreto. Item 2. A pressão de um fluido em um tubo horizontal de diâmetro variável é maior na região de maior velocidade? Não, pessoal. Até pela equação da continuidade que a gente acabou de mencionar, não é dessa forma. A velocidade é maior onde a área é menor. Então, logo, esse item está incorreto. Item 4. A pressão de um fluido em movimento em um tubo de diâmetro constante é menor na região de maior altura. Isso é correto, pessoal. E isso você evidencia na equação de Bernoulli, no qual um dos fatores que influencia no escoamento do fluido é a altura. E a altura desse fluido, ela influencia na pressão, como a gente já havia mencionado anteriormente na primeira questão, certo? Item 8. A movimentação ascendente ou descendente de submarinos submersos no mar pode ser explicada pela equação de Bernoulli. Não, pessoal, essa questão está incorreta devido ao fato de que não é pela equação de Bernoulli, é pelo princípio de Arquimedes. Qual que é o princípio de Arquimedes? Nada mais é do que o teorema do empuxo, que diz o seguinte: que todo corpo mergulhado no fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto outros menos densos flutuam. E é através desse princípio que demonstra o comportamento dos submarinos. Os submarinos eles dispõem de tanques especiais no casco, no qual é possível armazenar água, tornando assim eles mais densos. Com isso, eles afundam. Retirando essa água desses tanques, eles ficam mais leves, menos densos, e assim eles conseguem flutuar e voltar para a superfície. Observe aqui nesse simulador. Logo, pessoal, questão incorreta. Vamos para a próxima. Bom, último item, o item 16, que diz o seguinte: a elevação de um automóvel sobre um dos pistões de uma prensa hidráulica pode ser explicado pelo princípio de Pascal? Isso é verdade. E, aliás, esse é um dos exemplos mais utilizados, um exemplo clássico de sala de aula, que é a prensa hidráulica, para explicar o princípio de Pascal, que é basicamente o seguinte: quando ocorre um aumento de pressão exercida num determinado ponto do líquido ideal, do fluido, é transmitida integralmente a todos os demais pontos desse líquido e as paredes do recipiente que está contido. E é exatamente o que ocorre no caso aqui do carro quando é elevado pela prensa hidráulica. Bom, com isso é GG nessa questão. 4 com mais 16, temos o total de 20. Os dois itens corretos. Então é isso, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Outros vídeos relacionados estarão linkados aqui no card, bem como a playlist dos exercícios da UEM. Recomendo fortemente que você assista, confira os outros vídeos que vão agregar no seu conhecimento e vão ajudá-lo na sua empreitada rumo à aprovação. Outra coisa, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão se preparando para o vestibular da UEM. Se inscreva no canal, pois assim você nos ajuda, nos incentiva a produzir mais conteúdo e dar sequência nesse projeto. Pois se não houver o feedback de vocês, o conteúdo ele para e eu deixo de produzir conteúdos para a UEM. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera!